Ei, Pedro Mariano, que delícia, estamos juntinho. Nessa quarta-feira, dia de papo cabeça, recebendo o Ebiatra, que é aquele médico que cuida não só do corpo, da saúde física dos adolescentes, mas também aqui, ó, da cabecinha deles. E a gente está discutindo sobre filhos, a sexualidade dos filhos, a escolha sexual dos filhos. Filhos homoafetivos, como é que você lida com essa situação? Fica à vontade para participar ao vivo pelo Ligue Band, fazendo sua pergunta, e se não quiser, não precisa se identificar, tá? Mas antes a gente continuar nosso bate-papo pelo Face aqui ao vivo, olha só, você que se preocupa com a saúde de sua família, é claro que você quer sempre o melhor, né? Então você tem que escolher leite pasteurizado Cooper, todos os produtos da Cooper, é o que tem de melhor para o seu café da manhã, para o seu lanchinho da tarde. A Cooper tem tudo o que você precisa para fazer uma refeição saudável, tem manteiga, tem iogurte, tem queijo, tem muita coisa gostosa, com a mais alta qualidade e aquele sabor especial. Então, se você for fazer compra hoje, não se esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, tá? Porque é saúde e qualidade de vida para você. Aliás, ô Pedro Mariano, você que comeu todos os nossos produtos da Cooper, era para deixar um pouco para a Camilinha Timola, que voltou de férias hoje, Luquinha. Graças a Deus. É a melhor coisa que aconteceu no nosso dia, na verdade, Solange Moraes. Foi a melhor coisa. Só estava dando uma olhada aqui no bandnews.com.br e realmente o motorista estava afirmando que ele levou um chute antes de ter antes de cair o ônibus. Daquela notícia que a gente deu do acidente no Rio de Janeiro, agora, né? Olha só. Então, realmente, você pode saber mais no bandnews.com.br. Eu estou com uma pergunta aqui, na verdade, uma opinião, para a gente discutir um pouquinho aqui. A Virginia Bonatti diz o seguinte: é muito complicado, porque tem uns que já desde pequeno dá para se perceber essa opção sexual. Mas também há aqueles que chegam até construir família e depois se assumem. Será que um pai e uma mãe que tem dificuldade, de repente, de aceitar o filho, devem pensar nisso, nessa situação de repente, o filho ter filhos e ter que contar para os filhos que ele é homossexual? Realmente não é uma situação das mais fáceis. O que a gente tem que entender é o seguinte: primeiro, essa coisa de dizer que a gente às vezes tem uma criança ou um adolescente logo no início da adolescência falar e já também colocar um rótulo, e tá vendo, ele é afeminado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes você tem uma maneira de agir, você tem menos preconceito. Essa adolescência inicial é um período de muitas descobertas, onde você tem muito clube do Bolinha, clube da Luluzinha, então você se sente bem com pessoas do mesmo sexo, né? Você tem ídolos e tudo mais. Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não taxar crianças e adolescentes. A criança ela está descobrindo muita coisa e o adolescente inicial também de uma forma mais intensa. Agora o que a gente tem que pensar é nas famílias, né? Esses que se reconhecem ou se assumem homossexuais numa idade mais avançada, com famílias mais estruturadas já, com filhos e tudo mais. Eu acho que o importante é a pessoa, ao longo da sua vida, estar sempre tentando entender o que acontece. Muitas vezes você passou uma adolescência complicada por questões sociais, culturais, religiosas, você embotou seus sentimentos, e aí você construiu uma família e fala, poxa, mas não é isso que eu quero para a minha vida. E aí o que fazer? Eu acho que realmente a pessoa tem que fazer todo um pensamento, uma reconstrução dos seus ideais, das suas ideias para poder ser feliz. Isso que eu acho mais importante para todo mundo. Exatamente. A gente já vai ver o resultado aí da enquete, né? O Luquinha falou 86%, mas vamos ver se esses 86% é na casa do vizinho, né? Porque tem muita gente que fala, eu assumo. Quando acontece dentro de casa, a situação muda de figura. Tem uma pessoa na linha, doutor Williams, mas não quer se identificar, tá bom? Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Em parte, sim. Tá, vamos lá, faça a sua pergunta, querida. Referente a isso que o doutor acabou de falar, a mãe e o pai, eles aceitam quando é na casa do vizinho verdadeiramente. Porque eu sou casada, tenho 3 filhos, sou casada com um homem, só que desde sempre eu deixei bem claro para minha família que eu era gay, eles não aceitaram, levei uma surra porque eu tinha 12 anos de idade, me mandaram para o interior de Minas Gerais. E quando eu voltei, já me levaram em psiquiatra, em pastor, em padre, eles disseram que eu estava com um demônio. Então, cara, como é que a gente vai assumir para pessoas tão ignorantes que temos hoje em dia aqui? É verdade. Minha linda, deixa eu matar uma curiosidade. Hoje em dia, como é que você lida com isso? Você que é casada, tem filhos, como é que você lida com a sua sexualidade? Então, hoje em dia, eu já pude, graças a Deus, casei com uma pessoa iluminada e consegue entender isso. Ok. Quer dizer, o marido entendeu também essa situação. Eu acho assim, na verdade,
quando ela fala do preconceito. Eu acho que a gente não sabe a idade dela, mas ela já construiu uma família, tudo mais, então a gente entende que ela pegou um período talvez muito mais difícil do que a gente tem nos dias de hoje, onde você realmente tratava tudo como doença. Se você pensar na década de 70, até início da década de 80, era tratado como doença, né? A homossexualidade, ela era colocada como homossexualismo, colocado Coisa do no demônio. catálogo de doenças, entendeu? Então as pessoas eram tratadas em hospitais psiquiátricos, era dito como coisa do demônio, era feito tratamento religioso. Então, quer dizer, eu acho que ela pegou um período muito mais difícil. Hoje em dia a gente ainda tem. É aquilo que a gente falou, o preconceito às vezes é muito velado, né? É muito mais fácil eu falar, não, assumo, tudo bem, mas quando é com o vizinho, se for meu filho. Agora, eu acho que a situação dela, eu tenho alguns pacientes que eu já vivenciei isso, que às vezes os pais se assumiram como homossexuais, separaram, foram procurar casal, né? O pai foi com um rapaz, a mãe com outra mulher, então isso já aconteceu. E aí a gente passa para o outro lado também, porque a gente também tem os adolescentes, os filhos que têm dificuldade de aceitar isso. Poxa, mas o meu pai, minha mãe é homossexual. Né? Agora, ela falou assim, como é que a gente passa uma informação para as pessoas? Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou repetir o que ela falou, pessoas ignorantes, né? Eu digo sempre que cada um está num degrau de entendimento e a gente não pode culpar o outro por não entender aquilo que a gente entende. Né? Mas e aí? Eu acho que você já falou tudo. Na verdade, a gente vai ter que conviver com pessoas de diferentes modos de pensar, de entender, diferentes crenças religiosas, diferentes questões culturais. Então, a ignorância vem do conhecimento de cada um e da percepção de cada um. O que é ignorância para um, às vezes não é para outro. Mas a gente tem que enfrentar isso. A gente tem que enfrentar tentando ser feliz, tentando mostrar o que eu sinto e o que me faz bem, né? Minha linda Lúcia, meu pai dizia o seguinte, que não existe certo e não existe errado. Existe aquilo que te faz feliz. Então toca a tua vida, tá linda? Lucas, você tá aí num bate-papo no Facebook. Tô mesmo, que o pessoal tá falando bastante aqui. Tá todo mundo dando opinião e participando da nossa enquete. Fique à vontade também para acessar o facebook.com/Falando Nisso Band. Filhos homoafetivos, os pais devem apoiar a decisão dos filhos? Olha só, Solange, 90% agora afirma que sim. 8% diz que não e 2% não sabe o que fazer. Então fique aqui com a gente, que no próximo bloco a gente vai responder mais perguntas e discutir mais. Fica aí.